Boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite ao Condonde e a todas as pessoas que estão organizando o evento. Para mim é um prazer vir aqui falar sobre as confluências entre arte e psicologia, que é um tema que sempre me fascina, me interessa há muito tempo. E peço desculpas por estar aqui virtualmente gravando, né? Tô gravando esse vídeo porque houve aí uma confluência de horários, mas já eu chego presencialmente, se tudo der certo. Espero que dê. Então, agradeço ao professor Diego pela organização e pelo convite e ao professor Francisco por a gente estar juntos aqui representando a linha de psicologia do nosso grupo de processos criativos em artes cênicas. Acho que um bom jeito de começar é contando um pouco sobre como surgiu, né, esse meu interesse pela psicologia, sobre a minha relação com este campo e com esta confluência, né, como eu faço isso no meu trabalho. Então, desde lá do vestibular, eu tinha dúvida se eu queria fazer artes cênicas ou psicologia. E acabou que a prova de psicologia que eu ia prestar era no dia do vestibular de artes cênicas. Então, ali eu optei pelas artes cênicas, mas sempre fiquei com essa vontade, né, de me aproximar da psicologia. Quando eu estava na graduação, os poucos textos de Jung que eu li me interessavam muito. E logo depois, eu entrei na pós-graduação lá na Unicamp, em multimeios. E o meu orientador, Fernando Passos, era um interessado assim, em Jung, e a abordagem dele era muito junguiana. Assim. Então, ali eu comecei a realmente estudar os textos de Carl Gustav Jung. Mas não foi a minha abordagem de mestrado e doutorado, não foi nesta linha, né? Embora tivesse o espírito na arte e na ciência, ali no meu estudo de doutorado, onde o Jung traz uma visão sobre o fazer artístico, não era exatamente a minha abordagem. E eu sempre fiquei com essa vontade, e em 2014 eu tive uma experiência de saúde, um problema assim grave, né? E aí, em 2015, eu resolvi que então eu ia estudar psicologia pela abordagem junguiana, porque eu estava com uma necessidade pessoal que era me entender no processo que eu estava vivendo, né? Processo de vida que eu estava vivendo. E aí eu fui estudar psicologia junguiana no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, o IGEP, que na época era filiado à FACES, a Faculdade de Ciências da Saúde, em São Paulo. E foi quando eu me formei terapeuta junguiana, em 2017, né, através do IGEP. A minha monografia de conclusão de curso no IGEP chamava-se Arte e Alquimia, a expressão artística como processo de transformação do indivíduo. E nesse trabalho eu investiguei a alquimia, os processos alquímicos, né, conforme o Jung estuda, né, como processos psíquicos, né, são os estudos de alquimia que ele faz, as várias fases do processo de transformação da matéria pelos alquimistas e a sua correspondência com os processos internos de transformação. E também investiguei, a partir do meu fazer artístico, como que os mitos que a gente aborda artisticamente se revelam como mitos que se relacionam com o nosso processo de vida. Então, para mim, a relação entre a arte, no meu caso especificamente a arte da atuação, e a vida é uma relação estreitíssima. Então, uma se elabora na outra,
quer dizer, a arte elabora questões psíquicas e o contrário também, né? A psique elabora as nossas questões artísticas. Então, essa relação entre arte, vida e arte e psicologia, ela é intrínseca para a abordagem que me interessa da arte. Aí, entre a arte de atuar e a psique, a psicologia, a relação também é bem íntima, né? Porque desde essa questão de que nós atores, atrizes e atores, trabalhamos, criamos um outro, né? Criamos uma alteridade, então é preciso que a gente compreenda o outro e aquilo que é diferente da gente no outro, quando a gente vai interpretar uma outra personalidade. E para mim também o exercício da atuação, ele se aprofunda no autoconhecimento. Como a vida também se aprofunda, né, no autoconhecimento. O meu modo de perceber, quanto mais eu me conheço, mais eu aprofundo o meu modo de perceber. Quanto mais eu conheço a minha alma, suas necessidades, os seus conflitos, suas dores, seus traumas, as defesas que eu criei a partir desses traumas e como eu me comporto, como eu me expresso fisicamente, como o meu corpo se comporta ao vivenciar determinadas emoções, diferentes contextos sociais, em que circunstâncias a minha voz fica embargada, em que circunstâncias ela flui. Tudo isso vai me informando sobre o meu vocabulário expressivo e me dando medidas e pistas sobre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar em mim para chegar na expressividade de uma alteridade que eu esteja querendo trazer à cena, que eu esteja criando. No corpo, no comportamento e na voz de um personagem. Então, me conhecer também me ajuda nesse processo de criação artística da atuação. Então, a partir desse modo, né, de perceber o mundo meu, assim, eu criei em 2018 um projeto de extensão aqui na Unespar, né, na Universidade Estadual do Paraná, que se chamava O Céu se Chama, né, porque já fiz a segunda edição e é um projeto que, enfim, reúne vários estudos diferentes, né, que eu faço confluir nele. Então, nessa edição de 2018, essas diferentes ferramentas que eu usava era um projeto voltado ou a atrizes e atores ou a pessoas interessadas na expressividade da atuação. Então, eu propunha diferentes ferramentas que favorecessem um conhecimento de si, focado ali naquela edição em comportamento e expressividade, e partindo daí para a elaboração de um personagem que vinha de um mito escolhido pelos participantes. Cada um escolhia um mito com o qual quisesse trabalhar. Então, meu trabalho tem por base a psicologia profunda, né? Conforme a proposta por Carl Gustav Jung, que é esse psiquiatra suíço que viveu entre 1875 e 1961 e que trouxe uma grande contribuição relativa ao inconsciente coletivo, essa camada mais profunda do inconsciente. E também, por base, o meu trabalho tem alguns dos desdobramentos do trabalho do Jung, como a psicologia arquetípica, criada pelo James Hillman, que é um pós-jungiano americano que viveu entre 1926 e 2011, onde ele entende os arquétipos como estruturas básicas da imaginação. Ele se apoia na teoria dos arquétipos de Jung e propõe a psicologia arquetípica com este entendimento. Então, por isso o trabalho dele é um trabalho totalmente embasado e guiado pelas imagens, né? A realidade psíquica é constituída de imagens
E é com as imagens que o psicoterapeuta arquetípico vai trabalhar, né? Com os seus pacientes. E também para o Hillman é uma visão de mundo. Então é uma abordagem da psicologia, a dele, que está além da clínica. É um entendimento que ele tem de mundo, de como lidar com as coisas do mundo. Bom, para hoje, eu e o Francisco escolhemos o texto da Sarah Kane, essa dramaturga inglesa que viveu entre 1871 e 1999, para que a gente tivesse uma entrada artística nesse tema, na discussão sobre as confluências entre arte e psicologia. E também que desse abertura, né, um texto que desse abertura para as diferentes abordagens da psicologia que a gente tem, né? A gente estuda, investiga linhas diferentes. A Sarah Kane, além dessa peça, Psicose 448, que é a sua última peça, foi escrita em 2000, ela escreveu Blasted, em 1995, O Amor de Fedra, em 1996, Cleansed, em 1998, Crave, em 1998 também, e um roteiro chamado Skin, que é de 1997. E ela mesma, né, aí entrando já no Psicose 448, a própria Sarah Kane esteve internada 2 vezes, né, em clínicas psiquiátricas, e ela tira a vida, né, enforcada aos 28 anos de idade. Então, na peça Psicose 448, ela nos coloca diante de uma personagem que está lidando com uma intensidade emocional e com os remédios que a sociedade apresenta para isso e com as consequências deles, né, desses remédios. O tema da depressão é um tema bastante importante, relevante na contemporaneidade. Então é muito valoroso que as artes discutam esse tema e que a gente possa cada vez mais falar sobre isso, né? Da perspectiva da psicologia junguiana, a nossa energia, ela pode se direcionar para fora e também pode se direcionar para dentro. Num estado depressivo, o que ocorre é uma regressão da energia. Então, ela vai se direcionando para dentro para uma introspecção. James Hillman coloca que a depressão, entre aspas, né, lendo uma citação dele, a depressão restringe e nos concentra no essencial. E o suicídio é a negação final da existência em favor da essência. Então, essa concentração no essencial, para a perspectiva dele. E é o que a Sarah Kane nos apresenta, né? Nós estamos ali naquela peça imersos no mundo interno da personagem, né? Que se queixa, entre aspas, desse estado monstruoso da paralisia. Então, ela vivencia uma paralisia, ou seja, não há energia para agir no mundo, para agir para fora. Há uma regressão da energia para os aspectos internos, no caso daquela personagem. Então, o que a gente tem contato? Com o fluxo de pensamentos, com a lista de remédios, as reações adversas aos remédios, os afetos, a morte. São palavras sem ação, ela não age, né? Não tem ação no texto. Estamos em contato com o seu mundo interno, com a sua psique, as feridas dela, as dores, os traumas. A doença psíquica, ela é uma reação a uma unilateralidade muito forte, um padrão psíquico que está funcionando tiranicamente. Psique está tentando apresentar outros padrões. Para a psicologia junguiana, nós somos constituídos de complexos. Nós somos complexos e constituídos de complexos.
E diferentes complexos atuam em nós em diferentes intensidades, em diferentes momentos da nossa vida. Então, quando um desses complexos está agindo unilateralmente, não está levando em consideração os demais, não está olhando para os demais, isso pode ganhar uma intensidade de doença. Se esse complexo estiver muito tirânico, o indivíduo não está equilibrado, né? Então ele está fora do equilíbrio, do que é um equilíbrio para ele, para aquele indivíduo. E aí o texto vai abordar, essa personagem aborda as questões que lhe visitam sobre a morte. Então a peça nos coloca diante dessa dupla, vida e morte, né? Da perspectiva do James Hillman, o fundamento da vida está na morte e o fundamento da morte está na vida. Uma não existe sem a outra. Então, olhar para a morte é uma meta a qual deveríamos tender, né? A gente devia olhar mais para a morte, né? E voltar-se contra a morte pode ser doentio, né? Seria saudável entender a morte como uma transição. E a morte, a própria carta, né, o arcano 13 do tarô, que é a morte, é um arcano de transformação. A morte é sinônimo de transformação. Então, o impulso suicida é, antes de tudo, um ímpeto da alma à transformação. É a alma querendo terminar um padrão. No caso, um padrão que pode estar tiranizando os demais padrões, os demais complexos. Então, antes de ser um ímpeto a um fim, é um fim de um ciclo, para o início de um outro, né? Um ímpeto de transformar algo em si. Então, a própria Sarah Kane, ela afirma, através da personagem, né? Entre aspas, eu não tenho nenhum desejo da morte, nenhum suicida jamais teve. Me veja esvanecer. Me veja esvanecer. Então, ela está dizendo que o ímpeto dela não é de morte, o desejo dela não é pela morte. Aí outras duas citações, né? Ela diz, às 4h48, quando a sanidade visita, por 1h12, eu fico com a mente no lugar. E depois, às 4h48, a hora feliz, quando a claridade visita, escuridão quente que alarga meus olhos. Então, tem uma relação aí com a consciência, né? O horário em que ela está em sã, né? Com a sanidade, o horário em que a claridade lhe visita. Então, a questão, né, para a psicologia arquetípica é o que significa a morte para essa alma que está vivendo essa questão. O papel do médico, do psiquiatra, do terapeuta, do ponto de vista junguiano e do ponto de vista da psicologia arquetípica, é ficar do lado de quem sofre, daquela alma e do aspecto daquela alma que está em sofrimento. Então, para o James Hillman, a psicologia busca compreender significados interiores universais expressos pela linguagem arquetípica de falares míticos. Então, é por isso que ele entende a psicologia como uma psicologia arquetípica. É entender qual que é o arquétipo atuando naquele indivíduo e como aquele indivíduo vive aquele universal. Os arquétipos são universais, né? Os mitos são baseados em arquétipos, as imagens arquetípicas são universais e se constelam em indivíduos de diferentes formas em cada indivíduo. E o que importa ao terapeuta é estar nessa caminhada, um indivíduo que está vivendo, por exemplo, essas questões de vida e morte, estar na caminhada daquela alma
entendendo, procurando compreender como que ela está vivenciando aquela jornada arquetípica, seja ela qual for. Culturalmente, o suicídio é condenado por todos, né? O suicídio é tido como uma condição negativa e deve ser combatido, deve ser evitado, deve ser prevenido. Então, o papel do terapeuta é seguir o significado da morte para aquela alma. O que aquela alma está querendo expressar? Então, para lidar abertamente com ela, com a morte, é preciso colocar-se contra essa moral coletiva a seu respeito, né? Contra todas essas visões que condenam a morte e a vontade de morte, ou a vontade de causar a própria morte. Causar a morte é um ato condenado pela lei, pela religião, pela sociedade. Então, portanto, é preciso abrir-se para além da vida em direção à morte, franca e abertamente, sem medo. Então, um terapeuta que está lidando com um caso desses, por exemplo, ele precisa lidar com a morte em si também, sem medo, né? Porque para compreender os significados da morte para aquela alma, ele também precisa compreender em si. Então, é uma caminhada, né? Onde cada um dos dois está compreendendo aqueles significados em si para que o terapeuta possa também ajudar o seu paciente a compreender os significados nele mesmo. Então, a morte não aparece na psique como uma extinção. Ela aparece mostrando que algo ali precisa morrer. Pode haver valores internos, um conflito, um complexo querendo assassinar o outro. Então, onde está aquele desejo de morte e o que precisa morrer naquela travessia? O Hillman coloca que no momento em que nasce a vida, nasce a morte. Ele diz: à medida que vivo, estou morrendo. Entra-se na morte continuamente, não apenas no momento da morte. Cada evento da minha vida contribui para a minha morte e construo minha morte à medida que prossigo, dia após dia. A posição contrária também se segue logicamente. Qualquer ação contrária à morte, qualquer ação que resista à morte, fere a vida. A filosofia pode conceber a vida e a morte juntas. Para a filosofia, elas não precisam ser opostos excludentes, polarizados no Eros e Thanatos de Freud ou no amor versus ódio de Menninger, um em luta contra o outro. Uma longa tradição em filosofia coloca a questão sob uma luz totalmente diversa. A morte é o único absoluto na vida, a única certeza e verdade. Só uma citação do James Hillman, num livro dele chamado Suicídio e Alma. E aí, outra citação, que eu vou ler também, é: a morte e a existência podem excluir-se na filosofia racional, mas não são contrários psicológicos. Morte e existência não são contrários psicológicos. A morte pode ser vivida como um estado de ser, uma condição existencial. As pessoas muito idosas, algumas vezes, informam-nos de experiências realizadas em outro mundo que não apenas é mais real, como do qual podem ver este daqui. Nos sonhos e na psicose, pode-se sentir angústia de estar morrendo ou de estar morto. Quer dizer, outras formas de viver a morte, de viver outros mundos que para além desse mundo que a gente vivencia na realidade objetiva. Sabe-se, sente-se isso. Nas visões, os mortos retornam e dão notícias de si mesmos. E ele diz ainda que toda morte é suicida.
A escolha do método é apenas mais ou menos evidente, seja um acidente ou um declarado suicídio. Então, estamos sempre construindo a nossa morte, né? Nessa perspectiva. A vida é também a construção da morte. Então, por isso também para o Jung é importante que a gente olhe para a morte como uma transição, como um estado de transformação. E não a coloque num lugar intocável, né? Com o qual a gente não lide. Então, para a psicologia, toda afirmação sobre a alma é verdadeira, porque é feita por uma alma. Tudo que uma alma afirma, para ela é verdade. Então, a psicologia arquetípica toma isso sempre como verdadeiro. Então, ao tentar compreender uma experiência, o analista está tentando alcançar a alma daquela experiência. E aqui eu vejo um paralelo muito próximo, né? Isso ressoa muito com o que o ator e a atriz fazem, que é tentar alcançar a alma daquilo que eles representam, né? Aquilo que está por trás de um comportamento, aquilo que mobiliza aquele ser. Então, é preciso tomar por verdade tudo aquilo que aquela alma expressa, porque é esse lugar que o ator e a atriz querem atingir para expressar, inclusive, as contradições daquele personagem, né? No caso de um personagem. Uma outra questão, desculpa, que aparece ali na peça e que eu acho que talvez seja interessante de trazer, é a autoagressão através dos cortes, né? Aquela cena que ela fala dos cortes no braço. E que muitas vezes, né, essa autoagressão, ela vem em função de tornar física uma dor para que a pessoa possa sentir, né, no corpo, porque a dor da alma, ela não, às vezes ela não está no plano tão concreto assim, né, como um corte que a gente se inflige. E ali na própria peça é um momento de comunicação, né, onde ela pede para que seja perguntado sobre os cortes, e aí é perguntado. Então tem ali também um pedido, né, de comunicação. Então, às vezes, ali uma socialização é importante para aquele ser que está secretamente se ferindo, né? E aí, retomando um aspecto também relativo à depressão, como eu estava dizendo, né, para essa perspectiva, para essa abordagem, essa regressão da energia, ela acumula a energia dentro. Não significa que nada esteja acontecendo. Eu posso não estar agindo no mundo, mas lá dentro, como a energia está toda voltada para dentro, pode ter um complexo muito ativado, né? Como a gente colocou anteriormente, pode ser um complexo tiranizando os demais, então ele está com muita energia. Ele está muito ativado e ele está atacando os demais complexos, muitas vezes numa exigência de perfeição, de apontar erros e etc. Então, o trabalho da terapia é, primeiro, desidentificar a pessoa desse complexo e desenergizar. Então, fazer atividades, propor que a pessoa se mobilize para que aquela energia vá também atuar em outras esferas, né? E aí aquele complexo vai sendo desenergizado. E uma vez que a pessoa se desidentifica daquele complexo, entende que aquilo é uma parte dela e não é ela em si, ela pode personificar, é um jeito de desidentificar também, é entender aquilo atuando como se aquilo não fosse ela. Então, modos de personificar para a clínica junguiana podem ser expressões artísticas. Eu posso desenhar aquilo, eu posso dançar aquilo, eu posso fazer uma música daquilo, uma sonoridade que seja. Então, são formas também de se distanciar daquilo que está atuando em si, né? Você
personifica, então aquilo passa a ser um objeto que você pode também observar, ou ouvir, ou perceber de outras formas, e isso ajuda a desidentificar e também a desenergizar. E um fator interessante é que o antidepressivo, ele funciona porque a serotonina, ela bloqueia o sistema de defesa, que é o mesmo sistema de ataque. Então, ela bloqueia esse ataque também que o complexo pode estar fazendo a outras partes daqueles. E aí, uma última questão que eu queria trazer é relativa ao mito do significado. Tem uma frase que ela diz na peça, não é exatamente essa que eu não anotei aqui, mas onde ela diz que remédio nenhum no mundo dá significado, né? Pode favorecer o significado. Eu não anotei a fala, mas é algo nesse sentido. Então, trazendo aí a importância do mito do significado. E a Aniela Jaffe, que trabalhava com Jung, ela que é a organizadora do livro O Homem e Seus Símbolos, ela tem um livro chamado Mito do Significado. E ela traz nesse livro uma fala do Jung, de Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele afirma que a falta de significado inibe a plenitude da vida e, portanto, equivale à doença. Então, uma doença, às vezes, é uma falta de sentido que o sujeito está vivenciando. E que o significado, ela traz também que o significado tem um poder curativo inerente. Você traz o significado a uma possibilidade de sair daquela doença. E aí, para o Jung, o sentido é a experiência, o sentido da vida é a experiência da totalidade. A experiência da totalidade é vivenciar a tensão entre os dois polos, aquilo que a gente vive no plano consciente e aquilo que se manifesta, que vem do inconsciente. Então, essa tensão sempre existe e o sentido é poder vivenciar essa totalidade que somos. E não só a realidade objetiva, a vida objetiva que é aquela que a gente vive imediatamente, né? Então, viver as imagens psíquicas. O arquétipo surge como conteúdo da alma, ele traz consigo, quando ele se manifesta, ele traz uma plenitude de sentimento. Ele diz, o Jung, a experiência do significado depende da percepção de uma realidade transcendental ou espiritual que se une à realidade empírica da vida e que, juntamente com ela, formam um todo. Então, a gente viver o nosso mundo interno, digamos assim, é muito importante. É tão importante quanto viver a vida objetiva e cotidiana. Então, ela traz também uma frase, um pensamento do Pauli. Pauli era um físico com o qual o Jung trabalha, eles escrevem juntos, fazem juntos a pesquisa que resulta no livro sobre sincronicidade do Jung. E ele afirma que a felicidade espiritual seria o casamento de imagens internas com objetos exteriores. Então, essa confluência, né, da minha vida interna com aquilo que eu vivo no mundo objetivo, através dos objetos exteriores. Assimilar o conteúdo compensador do inconsciente, porque o inconsciente muitas vezes está mandando imagens em sonhos, por exemplo, que podem ser compensadores daquilo que a gente está vivendo na vida cotidiana e daquilo que o inconsciente está querendo manifestar. Então, às vezes, os sonhos, as imagens dos sonhos, vêm compensar aquilo e produzir um significado completo. Então, assimilar isso e produzir para a vida um significado que torne a vida possível, né? Que torne possível viver. Então, como viver essas imagens? Os artistas vivem criando, vivem imaginando, né? Ou seja, dando vida às imagens que o visitam, dando atenção aos sonhos, fazendo terapia, né? Eu acho que
o autoconhecimento tem muitos modos de vivê-lo, e é uma forma de estar em contato com esse conteúdo interior que é tão importante para a vida, primeiramente, e para a arte, assim, por uma perspectiva como essa, né? Que entende que a alma também se expressa na arte e elabora-se através da arte questões da psique, da alma e vice-versa, né? Como eu coloquei no começo também. Também a alma elaborando questões artísticas. E aí eu queria finalizar com uma fala do Jung, que é a seguinte: nos mitos, o herói é aquele que vence o dragão, não o que é devorado por ele. E não obstante, ambos têm de lidar com o mesmo dragão. Não há, além disso, herói algum que jamais tenha encontrado o dragão, ou que, se o viu alguma vez, tenha dito depois não ter visto nada. Do mesmo modo, só quem correu o risco de lutar com o dragão e não foi derrotado por ele, conquista o tesouro, a riqueza difícil de alcançar. Só ele tem genuíno direito à confiança em si mesmo, pois defrontou-se com o substrato escuro do seu eu e, por esse meio, conquistou a si mesmo. Essa experiência lhe dá fé e confiança, apistes na capacidade de autossustentação do self, pois tudo que o ameaçava desde o interior tornou-se coisa sua. Adquiriu o direito de acreditar que poderá vencer todas as ameaças futuras do mesmo modo. Alcançou uma certeza interior que o torna capaz de confiar em si mesmo. Quer dizer, né, conhecer os próprios dragões, integrá-los, entender que eles são parte de si, né? E poder conquistar esse tesouro, que é a convivência consigo mesmo, né? Conquistar o si mesmo, isso é tão importante na vida quanto na arte, né? Porque ele está falando da conquista da autoconfiança, que é tão importante para que a gente possa entrar em cena, que a gente se sinta confiante naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está expondo através do nosso próprio ser, né? Porque o ator tem por instrumento o seu próprio corpo, o seu próprio ser. Então, quanto mais conhecimento ele tiver do seu próprio ser e dos demais, mais vocabulário, mais repertório ele tem para trazer para a cena. Por isso que é tão importante essa confluência entre arte e psicologia nessa abordagem que eu acho interessante para o trabalho de atuação. E aí vou trazendo para isso diferentes ferramentas que fui aí aprendendo ao longo da vida e que tento compartilhar nas aulas de atuação, que é onde eu atuo aqui na universidade. Então, acho que era isso que eu tinha para contribuir. Espero ter trazido alguma luz ou mais questões, né? Espero que tenha sido interessante aí para essa abordagem da Sara aqui. Obrigada e até já, espero chegar logo.